O Cruzeiro Perdeu, né, mais uma partida no Campeonato Mineiro, aí já tem gente cobrando o Tite. Será que tá cedo ou não tá? A gente vai trazer uma reportagem especial do Vitor Moreira, ouvindo torcedores, bancada democrática. Coloca na tela. 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas. Só 40% de aproveitamento nesse começo de era Tite. As broncas já começam a aparecer na bancada do Alterosa Esporte e nas ruas. O grande responsável por essa derrota é o senhor Adenor, principalmente pela forma que ele colocou o time em campo e pelo amor de Deus, Pedrinho. Pelo amor de Deus, Pedrinho. Pedrinho, meu filho, cobra desse treinador nosso, porque senão nós estamos lascados, Pedro. Cobra, Pedrinho. Eu acho que tá deixando a desejar, viu? Não tem como comparar com o Léo Jardim. O legado que ele deixou aí, eu acho que vai ser difícil, viu? O Tite não tá conseguindo seguir esse legado, né? Ah, não tá conseguindo não. Acho que vai precisar de mais empenho aí, de entender melhor a filosofia que foi deixada aí. Tem que melhorar mais os jogadores também, tipo, selecionar os melhores pra gente sempre estar ganhando aí, né? As críticas ficaram mais pesadas depois da derrota no Clássico. Um dos pontos cruciais dessas cobranças é quanto à escalação do meia Gerson, mais aberto pelas pontas do campo. Eu fico buscando explicações para um treinador que chega e tem um trabalho pronto na mão dele. Aí chega o seu Adenor. Seu Adenor chega e cria uma ilusão em cima da gente, sabe? De que vai manter o trabalho, de que vai manter coerência e tal. Chega o Gerson, uma grande contratação. Ele coloca o Gerson no Clássico e isola ele numa beirada de campo, um camarada que tem uma qualidade espetacular. Coloca depois, né? Não, e bem depois. O técnico Tite tentou explicar essa função do Gerson. Mas também esse processo de entrosamento, de conhecimento, de movimentações, inclusive minha, de conhecer como os atletas eu posso utilizar numa melhor situação, por exemplo, o Gerson de externo vindo para dentro para ter mais posse, depois ele por dentro também, como segundo meio-campista. Quer dizer, essa estruturação da equipe também para jogar não só em transição, mas também contra equipes que jogam com linha abaixo, que não foi o caso, foi circunstancial depois do 2-1. Com o começo de ano já sob críticas, o Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. O time celeste encara o Botafogo no Rio de Janeiro, para dar resposta para a pressão que já está começando. Pega um momento de 2 derrotas, tem mais crítica, mais cobrança, você perde um clássico, há mais pressão, mas a gente tem total convicção do trabalho que a gente está fazendo. Na verdade, assim, eu entendo que as críticas aconteçam em cima do Tite, porque ele é o comandante da equipe, ele é o treinador e ele realmente tem a responsabilidade por esse time que joga, que vai a campo, enfim. Mas aqui, pra mim, pessoal, o time que entrou em campo contra o Atlético foi exatamente o mesmo time que jogou o ano passado inteiro e que já está 100% acostumado a jogar junto, está 100% entrosado. Foi o mesmo time que ganhou do Atlético nos 2 jogos da Copa do Brasil, mas foi também o mesmo time que não conseguiu ganhar do Atlético no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu ganhar do Atlético na Arena MRV no 2º jogo do Campeonato Brasileiro. E para mim o alerta maior aqui é em relação à concentração. Faltou vontade por parte dos jogadores do Cruzeiro, depois do gol do Caio Jorge, de ganhar aquela partida. A sensação que eu tive assistindo o jogo foi que depois que o gol aconteceu, os jogadores sentaram no resultado e acharam que ganharia de qualquer forma. E o Atlético, ele entendeu que o jogo tinha 90 minutos e falou, se a gente tomou o gol agora, vamos até o final, vamos tentar o máximo que a gente conseguir. Foram lá e conseguiram virar o jogo. Então aqui pra mim, a postura do Cruzeiro foi o ponto mais importante, o ponto mais crítico. Falhas de concentração na saída de bola. Então pra mim aqui é muito menos sobre o Tite e muito mais sobre esse elenco, que contra o Corinthians na semifinal no Mineirão também entrou desconcentrado e também jogou muito mal, que contra o Atlético lá no segundo jogo do Campeonato Brasileiro tinha tudo para ganhar, estava com moral, time muito melhor, chegou lá, fez um gol achado do Matheus Pereira e depois tomou o gol do Andressou logo em seguida e depois quase perdeu o jogo. Então é uma característica desse elenco cair a concentração, isso precisa mudar, clássico não se joga, se ganha. E os jogadores precisam entender isso, porque ressuscitamos o Atlético no campeonato mais uma vez, igual foi no ano passado. Pinha,
cara que está fazendo um belo trabalho lá nas categorias de base do Cruzeiro. Aí você já comenta o pacote, ô Samuca? Coloca aqui na tela, por favor, para a gente mostrar que o Cruzeiro renovou, falando em base e campeões da Copinha, com o Eduardo Pape, 16 anos só. O contrato agora vai até 2029. Está renovado, então, para não ter nenhum tipo de problema, como aconteceu recentemente com alguns jogadores do Cruzeiro, né, Samuca? Laura, a gente teve vários exemplos aí de jogadores joias da nossa base que acabaram saindo de um jeito que a gente não gostaria. O caso do Vitor Roque foi assim, o caso do Estevão foi assim, entre vários outros que estão aí brilhando pelo futebol brasileiro e mundial. E o Cruzeiro agora se resguardando para que isso não aconteça com as joias dessa base que ficou muito valorizada após a conquista do título da Copinha do Sub-20, mais de um jogador que tem 16 anos, né? Então o Cruzeiro conseguiu já colocar na vitrine jogadores até muito abaixo da idade, que é a idade ali limite da Copinha. Então, parabéns aí ao Cruzeiro e que bom que o Pape segue com o Cruzeiro aí por mais um longo tempo. Pois é, só 16 anos ele participou de todas as partidas, com exceção da final, porque estava suspenso, né? Aos 16 anos, ser titular de uma equipe sub-20 não é fácil, né? Então, exatamente. Realmente, o Cruzeiro atento a essa questão da base. O ponto interessante é que o Cruzeiro ele jogou muitas partidas no começo da competição com os jogadores de 16, 17 anos, porque os outros jogadores estavam cobrindo ali, né, o Campeonato time profissional Mineiro, né? no Campeonato Mineiro. Perfeito. Quando o Cruzeiro foi para as fases finais, os jogadores que estavam no time profissional voltaram para a Copa São Paulo, Fernando, Batistella, entre outros, mas ele conseguiu manter a posição mesmo tendo 16 anos. Então, uma joia muito legal da nossa base aí. Um possível pênalti a favor do Cruzeiro. A gente está colocando aí agora, ó, a bola pegou na mão do Tressoldi, de fato pegou, mas consideraram que a mão talvez não tenha uma extensão. Não, Laura, é porque questão? ela resvala no peito primeiro. Ela pega bate no peito antes? Que Então, a Nadine nos ensinou que nesse caso muda a avaliação. Na verdade, Laura, esse lance, para mim, ele foi inconclusivo. E eu acho que quem transmitiu o jogo deu pouco enfoque ou repetiu poucas vezes para a gente tirar uma conclusão mais certeira. Tá? Por um ângulo, me parece que pega no braço, inclusive pela mudança de direção, e o jogador está com o braço, de fato, ganhando um espaço a mais ali, mas por outro ângulo, me parece que foi no peito. Então, foi inconclusivo para mim, faltou uma dedicação maior ali para decidir se foi realmente ou não. Então, ficou em cima do muro nesse aí. Pelo fato de ser imagem de transmissão, a gente não pode utilizar aqui. Eu até encaminhei para o Leopoldo Siqueira uma imagem para o Gão também, uma imagem de um ângulo que mostra nitidamente a bola batendo na barriga. O próximo lance, então, Samuca, esse muito atleticano até concordou de que o Scarpa poderia ter sido expulso. Foi no lance com o Romero, se eu não me engano ali, né? Romero sente bastante a pancada. Era para o Scarpa ter recebido um vermelhinho nesse lance aí? Para mim não tem discussão, Laura. Claro que era. O Scarpa não precisava ter cravado o pé ali no pé do Romero. Isso aí é óbvio. E eu acho que para a gente discutir a arbitragem, a gente tem que ser justo, né? Então eu poderia vir aqui dizer que não foi pênalti no Bernard, poderia vir aqui dizer que foi pênalti ali na mão do Juan Tressoldi e dizer aí que foi o lance a favor do Cruzeiro, mas eu busco aqui ser justo para eu poder ter coerência no meu comentário. E aí entra, na minha opinião, inclusive Lauro e Fael principalmente, a falta de coerência do Atlético. Porque o Paulo Brax está ali falando que vai na CBF e tudo, mas eu não vi o Paulo Brax falando que ia na CBF depois do juiz marcar um lance de escanteio ano passado num clássico, que mudou completamente a história do jogo, que provocou a expulsão do jogador, que provocou situações ali com a expulsão do jogador do Cruzeiro. Então, essa falta de coerência do Atlético é que, na minha opinião, faz com que os pleitos do Atlético não sejam atendidos. E pra gente discutir arbitragem, a gente tem que ser coerente. Ano passado aconteceu um erro crasso, o Cruzeiro foi prejudicado e não vi ninguém do Atlético dando o braço a torcer. Hoje nós estamos aqui reconhecendo que foi pênalti e deveria ter sido marcado. Assim como essa expulsão deveria ter acontecido. Precisa ter coerência para discutir a arbitragem. E eu não vi isso do Atlético no ano passado. Mas a expulsão do Cruzeiro no ano passado, para deixar claro, foi por um gesto de roubo. Provocado por quê? Isso não se faz. Provocado por quê? Tá, mas eu não posso, se alguém errar e eu cometer um crime, porque uma pessoa cometeu um crime, eu respondo pelo crime. No futebol é o seguinte, o árbitro errou, você faz um sinal de roubo,
você é expulso e responde depois do STJD. Então o escanteio é um lance, a expulsão é outra que, aliás, ficou até de forma leve pelo gesto, o peso dele nos tribunais. Mas eu repito e concordo com o Samuel, a gente precisa de uma arbitragem correta no Brasil, porque o Brasileiro de 2025, eu não lembro de uma edição do campeonato que nós tivemos arbitragens tão ruins assim. E o David Oliveira Lacerda colaborou demais para isso. Cássio entrou em campo no clássico contra o Atlético Mineiro, carregando mais do que a responsabilidade de defender o Cruzeiro. O goleiro atuou mesmo com uma grave lesão no dedo médio da mão esquerda, sofrida durante a partida contra o Democrata. Em uma defesa, sentiu dores intensas e acabou substituído no intervalo. Exames confirmaram o pior: rompimento do tendão e de todos os ligamentos do dedo. Apesar do diagnóstico e de um processo de recuperação, estimado entre 3 semanas e 1 mês, Cássio decidiu seguir jogando. Com os dedos imobilizados, sem força para dobrar a mão e convivendo com a dor, ele explicou que a adaptação foi essencial. O departamento médico montou uma programação especial, com uso de tala e treinos controlados, além de uma luva ajustada especialmente para proteger a lesão. No domingo, chegou ao estádio com os dedos protegidos e, mesmo demonstrando algum incômodo no aquecimento, foi para o jogo. Em campo, mostrou entrega e personalidade, realizando pelo menos 2 grandes defesas, mesmo na derrota por 2-1. Para Cássio, a lesão não serve como desculpa, mas como parte do sacrifício de quem quer ajudar. Agora ele segue com a delegação ao Rio de Janeiro e deve estar em campo contra o Botafogo pelo Brasileirão.